último bloco do Todas as Coisas desta noite, nós já vamos abrir com a participação dos telespectadores, né, Darnélia? Isso mesmo, Suzete. A Cássia do Residencial Eldorado parabeniza o programa, diz que o tema traz muito conhecimento e a gente agradece sua participação. E também a Rafaela, mora no Conjunto Vera Cruz, ela quer saber se tem como a mãe fazer alguma prevenção durante a gestação para saber se o bebê tem autismo. Não, nesse ponto não, mas que se ela tiver uma gestação saudável, ela vai estar prevenindo vários problemas no futuro, porque a gente sabe que o estresse na gravidez pode gerar muita alteração psicológica, de desenvolvimento, um recém-nascido com desenvolvimento intrauterino retardado, um pequeno para a idade gestacional, um prematuro que a gente sabe que está ligado muito ao autismo também. Então, com certeza, se a gente puder ter uma gravidez tranquila, a gente vai estar prevenindo muita coisa. E tem uma pergunta aqui, ela não deixou o nome. Qual a opinião dos profissionais e mãe presentes sobre o método ABA, sua aplicabilidade e funcionabilidade? Você pode responder, Carla? Quando a gente entra nesse universo, é realmente tudo muito novo. Por isso que esses encontros que a gente propõe no Projeto Te Amamos são interessantes, porque existem várias abordagens, várias linhas terapêuticas e eu costumo dizer o seguinte, tem que ver o que vai se adaptar para a sua criança e também para a família, né? Porque cada método é diferente. No caso do João Lucas, o João Lucas faz ABA. É o que para o João Lucas tem funcionado. Para outras crianças é o Floor Time, que também funciona. Então eu acho que os pais têm que ler muito a respeito, perguntarem opinião de pessoas que eles confiam e ir analisando, né? Cada caso realmente não dá para falar assim, então a gente vai também um pouco na tentativa e no erro, até ver como que seu filho está evoluindo, mas você tem que perceber se o seu filho está evoluindo, se não tiver, aí você tem que pensar onde mudar. Quer falar, Yara, sobre as duas? Então, eu acho que a Carla colocou muito bem, eu acho que o tipo de terapia principalmente tem que adequar a família e aquilo que vai de acordo com a filosofia de vida de cada um também, porque eu sou psicóloga analista do comportamento, trabalho com ABA, e para você trabalhar com a análise do comportamento, para você ser inserido nesse tipo de terapia, é necessário que a família também adira ao tratamento. Por isso que é importante a participação dos pais no acompanhamento dessa criança. Isso, e é uma equipe multidisciplinar. Então, assim, nas reuniões de equipe, todo mundo ali fala mais ou menos a mesma linguagem. Então, quando a família vai escolher os profissionais que vão trabalhar com a criança, é importante ter noção desses princípios também de cada modo de trabalho. A Cecília Teixeira dos Santos está mandando um abraço para todos aqui do programa. A gente também retribuiu o abraço e ela pergunta: favor informar o contato e endereço da Delegacia do Deficiente. Ela é portadora de mobilidade reduzida e de acessibilidade. Fala para ela que eu vou pegar e passo para a Suzete amanhã. Tá bom. A nossa produção fica devendo e manda para você, viu, Cecília? Darnélia, a gente está falando sobre os métodos. Eu lembrei de outro que chama o método Denver. É um que está fazendo muito sucesso no Canadá, com muita resposta. É como se ele fosse o ABA, mas para crianças menorzinhas. Então, sempre estão surgindo. A ciência tem avançado muito. E a própria ciência diz que o autismo é um dos principais enigmas, né? Eles estudam de tudo quanto é forma qual que é a causa do autismo, né? E por que o tratamento é individualizado? Há cientistas brasileiros nos Estados Unidos que estão testando em mini-cérebros medicamentos, só que cada criança vai ter o seu medicamento, para se entender a complexidade. Por isso que o quebra-cabeça é o símbolo do autismo. É realmente um quebra-cabeça que nós todos assim, estamos tentando montar, mas a ciência também. Doutora Simone, quando a gente fala que o autismo não é uma doença, a gente está dizendo também que ele não tem cura? Não, eu acho que na realidade o que acontece é que como ele está sendo investigado, pesquisado, hoje já tem-se vários estudos de pesquisa no mapeamento genético, tentando pegar o gene e tentando descobrir através do gene o que pode ser feito na prevenção, mas hoje a gente sabe o seguinte, que ele é tratável, ele é controlável, mas a cura dele, não E é por isso que é um espectro, que a gente costuma dizer que a criança saiu ou não, ou está dentro do espectro, porque são muitas variáveis, muitas características que são bem sutis, que podem variar de uma pessoa para outra. Então, por isso que nós não chamamos de cura. E não existe medicamento, só terapias.
Para outros tipos de sintomas, existem medicamentos que podem ajudar no tratamento, mas a terapia é fundamental. Por exemplo, tem muito paciente que é espectro autista que tem muita dificuldade no sono. Então, às vezes, isso é uma coisa que tanto atrapalha a família como atrapalha ele, inclusive. Sim. Outra coisa é que, às vezes, eles ficam muito agitados e muito agressivos, né? Então, às vezes, você usa medicamento para controlar comorbidades, sintomas que acompanham do espectro autista. E essa agressividade, de vez em quando a gente ouve falar de alguma situação que uma mãe passou com a criança, e isso muito também nos leva à questão que a gente falou no início, que é a informação. Em algumas escolas não sabem lidar com essa atitude da criança, muitas vezes, e ela, por falta de conhecimento, às vezes isola essa criança dos outros, né? Por isso que eu perguntei com relação às escolas, até que ponto essas escolas estão preparadas para receber essas crianças. Eu entendo que é um desafio, mas eu acho também que é uma obrigação do poder público ele ir atrás de informação para que ele possa adaptar essas escolas para receber essas crianças, que é um direito do cidadão estar dentro dessas escolas. Vamos falar então das tecnologias assistivas, participação ativa. O que é esse tema que foi escolhido pela ONU, né? Como tema de 2019. Assim como a Carla trouxe sobre novos procedimentos de trabalho em terapia, como o Denver, a gente usa muitos recursos tecnológicos também durante as sessões de terapia. Para crianças, por exemplo, que não são verbais vocais, elas precisam de algum sistema extra de comunicação. Nós temos, por exemplo, o uso de alguns aparelhos. Pode ser, por exemplo, um tablet, que a gente adiciona algum aplicativo de comunicação, seja por figura, que emite uma voz, ou digitando mesmo, dependendo da autonomia de cada pessoa. Então, esse é um exemplo de utilização da tecnologia a serviço dessas pessoas. E no dia a dia mesmo, a gente pode usar qualquer outro tipo de recurso tecnológico dentro da sessão, dentro do consultório ou até mesmo em casa, né? Tá certo. Tem mais participações aqui da Márcia, ela diz que é professora de educação infantil em CIMEI e que esse assunto é muito importante na área de atuação. E também o Rander de Trindade, ele parabeniza o programa e as mães e os pais que sabem lidar com essas crianças com amor e muita atenção. Parabenizo especialmente você, Carla. Obrigada, Rander. É muito bom ouvir, sentir esse acolhimento, porque durante um tempo a gente se sente muito só. Você tem que ser forte para conseguir lidar com tudo que está acontecendo, porque é seu filho, você não pode desabafar. Então, quando vem... Na matéria que vocês mostraram no bloco anterior, o psicólogo também falou uma coisa interessante. A nossa sociedade não está preocupada, não está preparada para lidar com a dor do outro. Isso é verdade, independente se é um diagnóstico de autismo. Eu até escrevi um texto sobre isso, assim, que eu não sou especial. Porque às vezes as mães são super mães, são super especiais. Não. Mas eu falei nesse texto que a gente tem dificuldade de lidar com a dor do outro. Por que a pessoa fala assim, Carla, você é especial? Porque é mais fácil do que ela ouvir a minha dor, do que ela sentir, porque a partir daquele momento de compartilhamento, a pessoa sente. No final do texto eu falo assim, que eu não julgo essa pessoa, porque talvez se eu fosse a amiga dando conselho, talvez eu faria a mesma coisa, eu falaria que ela é especial. A gente sabe que não é por maldade. Você sabe que é uma coisa que eu sinto muito lá na clínica, que lá na clínica tem neuropsicólogo, psicólogo infantil, neurologista com atuação na área de distúrbios neurológicos, que assim, tem muita mãe que ela fica com vergonha e às vezes ela fica dentro do carro, porque ela sabe às vezes que a criança vai emitir som, vai gritar, vai correr. Então às vezes meu consultório dá bem na frente onde as pessoas param, você fica vendo a criança se debatendo dentro do carro, porque ela tem vergonha de enfrentar aquelas pessoas que estão na recepção. Então, assim, a gente sente o quanto para ela é difícil, não só ter que explicar o que o filho dela tem, mas ter que lidar. Por exemplo, a criança do espectro autista, ela não gosta de ficar em lugar muito barulhento, ela não gosta de ficar em lugar muito cheio, ela não gosta que as coisas mudem. Então, se a clínica mudou o sofá de lugar, ela não se sente confortável, ela gosta de entrar e já subir para o consultório, ela não gosta de ficar esperando. Então, assim, a gente vê como elas sofrem. Você vê, você prendeu uma criança dentro do carro. Então, teoricamente, o autismo hoje ele tem preferência de atendimento. Mas você vai numa clínica em que o seu profissional atende 10 por dia,
É difícil ele ter preferência, ele ter horário marcado. Então, aquela mãe, às vezes, chega um pouco mais cedo, ela fica dentro do carro presa com a criança. É muito angustiante. E essas são as barreiras também que a gente começou conversando, né? Tá até nos pais também, porque é difícil você sair e lidar com todo mundo olhando assim, uai, mas esse menino tá dando birra aí, você não vai fazer nada? E às vezes, como é que você para? E aí, eu vou cuidar do meu filho ou eu vou explicar para essa pessoa que eu preciso lidar com esse comportamento dele? Pois é, gente, isso é tão interessante, eu fico até emocionada, porque eu acho que é exatamente o que aquele psicólogo falou. A gente não dá conta quando você vê uma cena dessa, é muito comum, às vezes você está num shopping, você vê uma criança dando birra, esse pai não dá conta de cuidar com uma criança dando birra. Às vezes o que aquela mãe precisa é de uma ajuda até para segurar aquela criança, sabe? Então, quando eu citei a questão da escola, eu sei que muitos professores, nós tivemos aí a participação de uma pessoa... Professora do CIMEI, né? Professora do CIMEI, a Márcia. Que às vezes ela tem a vontade de ajudar, ela tem um coração aberto para aquilo, mas ela não foi preparada, ela não conhece. Então, assim, eu vejo, Carla, que isso que você faz, o blog, esse tipo de trabalho, de acolhimento a essas pessoas, que deveria ser também uma tarefa do poder público, mas está sendo feito de certa forma está sendo feito, então ele é super válido. Ele vai representar muita coisa, não só para esses pais, mas para todas as pessoas que de alguma forma querem aprender a lidar com essas crianças, né? Então, eu deixo aqui como recado o seguinte, você professor, você que está dentro de um CIMEI, se você tem essa criança, e muitas vezes esses profissionais são os primeiros a perceber alguma diferença, procure ajuda, né? Hoje a internet nos leva a uma facilidade muito grande, né? De procurar ajuda, você vai achar esse grupo, né, Carla? Quero até te amamos, eu quero até que você repita. TEA, _, tá lá no vídeo, tá no vídeo. Tá no vídeo, então no Instagram, nossas palestras a gente vai conseguir, se Deus quiser, também transmitir online daqui a um tempo, porque a gente sabe que as pessoas precisam de informação. É claro que a gente começou essa luta por uma experiência própria, mas que bom que a gente conseguiu reelaborar o luto e ajudar outras pessoas, né? Porque no momento que a gente precisou também, como eu disse, foi conversando com uma mãe de São Paulo, nunca tinha visto na vida. Foi num site que eu vi o telefone dela, liguei e ela ficou 1 hora comigo no telefone. E ela falou, pode me ligar no meu fixo. Nunca tinha me visto. Foi quando eu fui me acalmando. A Suzete falou do blog, né? E a Carla tem textos maravilhosos que nos emocionam e nos ensinam. Onde é que as pessoas podem seguir e ler os seus textos, Carla? Isso nem sei. É porque a gente escreve tanto, eu falo assim, a dádiva de ser jornalista é uma forma também de eu colocar esse meu sentimento para fora, né? Então tem o blog Melhoradamente, até com uma profissional aqui da TV, a Ellen Fernanda. Eu acho que atualmente... tem o Lado Bom da Vida também. O Lado Bom da Vida que eu criei no Instagram e tá também como blog aí na internet, que conta um pouquinho dessas experiências, das frustrações, às vezes na escola, e lidar com esses desafios diários, né, assim. Carla, muitas pessoas, não só no caso de diagnósticos nos filhos, mas pessoas que perderam alguém, que se juntam e fazem esse tipo de trabalho. Você diria que isso é um remédio para a dor? No meu caso, sim. Eu não consigo responder pelas outras pessoas, mas eu vejo tanto que isso ressignificou a minha dor, me deu senso de propósito. E quanto eu me sinto realizada quando eu posso passar alguma informação, eu vejo que falando mais do autismo, por exemplo, falando no trabalho, falando por onde eu passo, às vezes as pessoas, nossa, Carla, eu tenho um conhecido, o que você me indica? Então, de repente, se a gente não se abre, a gente também não abre a oportunidade de ajudar o próximo. Porque as pessoas vão ficando cada uma, olha que coisa, igual o autista, né? Cada uma no seu mundinho sem se comunicar. Sendo que a gente aprende com a dor e a gente pode ajudar e amparar o próximo. Então, no meu caso, fez toda a diferença, assim. Existem 2 lados de você perguntar sobre a dor do outro, né? Que você tem que ajudar de uma certa forma, porque se você só perguntar também, não surge efeito nenhum. Então, quando você pergunta, você se junta à dor dele, e aí você vira um co-participante, e aí vocês se dão a mão e vão longe, né? Vão junto. A Kathleen Catarini, ela parabeniza a doutora Yara e diz que está aprendendo muito com o programa e o quanto é importante a participação da família sempre. E eu quero dizer também que muitas vezes a gente não sabe como ajudar, né?
E eu digo o seguinte, às vezes você está numa posição que você pode ajudar, né? Eu vou até tomar liberdade, Carla, de contar uma situação que a gente viveu. A Carla um dia, acho que numa correria dessa de terapia com o João Lucas, acho que deu uma tristeza nela, alguma coisa, e ela começou a chorar dentro do carro. E ela estava vindo para cá e ela não deu conta de ir. Quer dizer, é um momento, né? E naquele momento a pessoa que atendeu, o chefe que cuidou, teve esse olhar, né? Não, você não precisa vir. Então, muitas vezes você não precisa, se você não sabe como ajudar, você pode fazer isso. Você está passando no shopping, na rua, você está vendo uma mãe com uma criança ali que está com dificuldade dela controlar aquela criança. Às vezes você pode, às vezes uma pessoa tem mais facilidade para isso, né? Você pode chegar a oferecer essa ajuda, né? No seu trabalho, na escola do seu filho. Se você está vendo, está percebendo que tem uma criança que é diferente, que não recebe o atendimento que você acha, não precisa nem ser seu filho, que acha que não deveria ser, você pode também, de alguma forma, procurar essa escola e alertar essas pessoas, né? Eu acho que todo mundo pode fazer alguma coisa. E isso realmente faz toda a diferença. Acho que tem um ditado que fala assim, que as crianças são educadas por uma aldeia, nunca é só pelos pais. Então, no caso das crianças com autismo ou com síndrome de Down ou com outra deficiência, eu acho que isso se torna mais verdade. E como é bom, por exemplo, às vezes no elevador do meu prédio, o João Lucas está agitado e se bate assim com alguém, não, tudo bem, pode ficar. Ou se ele sai correndo, uma pessoa que eu nunca vi vai me ajuda e traz o João Lucas para mim. Eu não sei explicar assim, o sentimento de você poder ser acolhida, de ser acolhido, de você poder contar com a ajuda do próximo, com esse olhar de empatia, de que você fica tudo mais fácil. Você pensa, eu posso dividir né, essa situação difícil. Pois é. E a gente está aqui para ombrear, né? Cada um ajudando ao outro, né? Ninguém solta a mão do outro, né? Obrigada, Yara. Obrigada, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Carla, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Foi um privilégio hoje poder estar desse lado aqui do sofá. Doutora Simone, obrigada. Obrigada, Suzete. Obrigada pelo convite. Boa noite. Eu vou pegar a palavra aqui do Rander, de Trindade, que falou para Carla assim, volte sempre, você nos encheu de sabedoria. Obrigada, Volte sempre, Carla. Obrigada. Uma boa noite a você. Espero que, de alguma forma, o nosso programa tenha contribuído e levado informação aí para você. Uma boa noite. Vejo a reprise deste tema no sábado às 7 da noite.